Nessa manhã de quinta-feira, eu chamo a sua atenção para o que está escrito no livro do Gênesis, capítulo 12. Eu vou ler os versos do finalzinho do capítulo e o início do capítulo 13. Capítulo 12, verso 18, 19 e 20 está escrito assim: Faraó chamou Abrão e lhe disse: Que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disseste que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher, tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordem aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo que ele possuía. E o capítulo 13 começa dizendo que Abraão saiu do Egito, expulso por Faraó, e foi para o Neguebe, com sua esposa e tudo que possuía. O verso 2 declara que Abraão era rico, possuía gado, prata e muito ouro. Ele fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, e o texto diz, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar, grave isso, até o lugar do altar que anteriormente ele tinha feito, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. No domingo nós falamos na Metodista do Belvedere sobre o caminho de volta para o altar. Nós não sabemos quanto tempo Abrão ficou no Egito. Ele desce para o Egito diante da grande fome, em busca de melhores condições de sobrevivência, em busca de comida. Estima-se que de repente a sua permanência ali tenha durado algumas semanas. Nós não sabemos ao certo quanto tempo durou. Mas o que nós sabemos é que uma grande fome o levou para o Egito. Ele desce para sobreviver. Mas lá no Egito acontece aquele famoso episódio da mentira contada pelo patriarca. Temendo morrer, temendo perder a própria vida, Abrão combinou com Sarai: se alguém perguntar, diga que eu sou o seu irmão, eu não sou o seu marido. Assim foi feito. Faraó se encantou por ela, a tomou como sua esposa, achando que ela era irmã de Abrão. Deu a ele dotes, ouro, prata, bens, animais. Mas Deus feriu a casa de Faraó com pragas. E Abraão logo foi expulso do Egito por Faraó. E quando começa o capítulo 13, ele havia pecado no 12 terrivelmente. Ele havia falhado miseravelmente. E agora, a grande pergunta do capítulo 13 é: para onde ir? Como recomeçar depois dessa experiência tão ruim no Egito? E o capítulo 13 declara que, tendo saído de lá, depois de ter pecado miseravelmente, Abrão volta para o altar. Mas ele não vai erguer um altar novo, não. Ele volta para o altar que anteriormente ele havia recebido uma revelação de Deus entre Betel e Ai. Ele está voltando à primeira experiência. Ele está invocando o nome do Senhor antes de seguir em frente. Ele está voltando lá ao início de tudo, aonde no capítulo 12, verso 5, Deus havia se revelado a ele pela primeira vez. E ficam aqui para nós algumas lições, dentre as quais eu destaco nessa manhã de quinta-feira. Nunca se afaste do altar. Grave isso, declare isso em alta voz nessa manhã. Nunca devo me afastar do altar. Se você se afastou, volte. O segredo aqui não é nunca errar, mas é sempre saber para onde voltar quando erramos. As circunstâncias podem até te levar para o Egito. Você pode até pecar, você pode até falhar, mas você não pode continuar no Egito, você não pode morrer no pecado. Você precisa se levantar e voltar para o altar. Amanhã, sexta-feira, nós continuamos essa reflexão, mas agora eu convido você, se você puder, pare tudo o que estiver fazendo e vamos juntos elevar o nosso pensamento a Deus em oração. Pai de amor, nós te louvamos. Como é bom iniciar a semana na sua presença. Como é bom, Senhor, saber que apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas e culpas,
nós podemos voltar para o altar. Nós podemos voltar para a comunhão, nós podemos voltar para a sua presença. E o Senhor não vai estar nos esperando com o dedo em riste, o Senhor não vai estar nos esperando com uma acusação, não. O Senhor vai estar nos esperando com graça, perdão, nos oferecendo um recomeço. Pai, que a história de Abraão, que a experiência dele seja a nossa experiência todos os dias. As circunstâncias podem até nos levar para o Egito. Podemos pecar, falhar, cair, mas o recomeçar, o perdoar, é sempre uma dádiva do Senhor. É sempre uma oferta do Senhor a nós. Quando Abraão sai do Egito, perdido, sentindo-se culpado, sem direção, ele volta para o altar, para aquele primeiro altar, onde tudo tinha começado. E o Senhor, a partir dessa experiência, reconstrói a história dele. Que isso seja uma verdade na nossa vida. Nós profetizamos vitória sobre essa quinta-feira. Abençoamos todo o teu povo, todos aqueles que oram comigo nessa manhã. Profetizamos vitória sobre esse tempo, uma volta ao altar, e nós oramos agradecidos. No nome poderoso de Jesus, o teu Filho, nosso Senhor. E aqueles que creem, onde quer que estejam, digam comigo nessa hora, amém, amém e amém.